Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos agora na Tua presença para buscar de Ti uma orientação, ensinamentos para a nossa vida prática. Senhor, no nome de Jesus, que nesta noite o Senhor nos ensine de uma forma clara, para que possamos aplicar na nossa vida, no nome de Jesus. Queremos viver conforme as Tuas orientações. Então, Senhor, fala conosco. Mostra o caminho e a direção do qual nós devemos andar nesses dias. Porque sabemos que se o Senhor nos conduzir, então seremos mais que vencedores. A Ti pertence a honra, a glória, o domínio e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 8, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então serei vossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteus: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e toda Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um éfa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. O versículo 22. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados da guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de riquezas, e lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai isentará de impostos a Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. O versículo 31 diz: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de teu pai. Quando veio um leão ou um urso, e o tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri.
e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras da terra. Bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto na terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou a espada, e desembaiou, e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Glória a Deus. É longo, mas eu fiz questão de ler tudo, para a gente entender. Para a gente entender como é que Davi obteve tamanha vitória. Sabe, Davi era filho de Deus, como nós todos somos. Davi era era herdeiro de Abraão, era filho de Abraão, assim como todo o povo de Israel era. Todos eles eram descendentes de Abraão, mas Davi prevaleceu e os outros não. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Que Deus deu vitória a Davi e não ao exército. A vitória ao exército apareceu depois que Davi derrubou Golias. Quando ele derrubou Golias, Deus entregou na mão dele a vitória sobre os filisteus. Mas o que aconteceu? Qual era a diferença de Davi para os outros de Israel? Era tudo povo da herança de Deus. Todo mundo fazia parte da promessa, povo de Deus. Então o que fez Davi vencer?
A primeira diferença entre Davi e os soldados de Saul, a primeira diferença, era a função de cada um. O exército foi arregimentado para isso. Saul desceu a peleja para guerrear contra os filisteus, para destruir os inimigos de Deus. Essa era a função dele. Todo aquele exército estava lá vestido, arregimentado, para destruir os inimigos de Deus. Davi não. Davi foi até lá para levar comida para os irmãos. E não era soldado. Não tinha nem idade para ser soldado. Nem aparência de soldado ele tinha, nada. Um era soldado, o outro não. A segunda diferença. Visão espiritual. Visão. Sabe, Saul e os exércitos de Israel tinham uma visão sobre aquilo tudo. Eles estavam na batalha. Eles viam o povo. Eles viam Golias. A Bíblia descreve Golias como um homem de 2,85 m de altura. 6 côvados e 1 palmo. 2,85 m. E ele tinha um escudeiro que ia na frente. Um homem segurando o escudo dele. Um homem que lutou a vida toda. Um guerreiro nato. De grande estatura. Então, o povo olhava e olhava para aquilo tudo. E eles viam-se a si próprios como pequenos. Algo impossível de conseguir. Essa era a visão que eles tinham, porque eles temiam. Golias afrontava Israel e eles tremiam. A Bíblia diz que Saul tremia, eles tremiam todos. Não tinham coragem de subir contra Golias. Por quê? Porque a visão que eles tinham de si próprio gerou medo neles. Eles olhavam as circunstâncias carnais. Olhavam para aquilo que eles possuíam. As espadas, os homens, a altura, a destreza da luta. E viam que aquilo era impossível. Mas Davi não foi assim. Davi tinha outra visão a respeito disso. E veja que a visão que eles tiveram levou eles a ter medo. E o temor deles causou a paralisação dos exércitos de Deus. Davi não era assim. Sabe, Davi, ele tinha a visão de que se ele subisse lá, Deus entregaria o filisteu na mão dele. Davi era um homem, como descreve Atos 13, 22, onde Deus diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele era moço, ele era pequeno, ele não era soldado, e mesmo assim, ele estava num lugar que não era para ele estar, não foi lá para lutar com ninguém, mas quando ele ouviu a afronta a Israel, ele não se ausentou, ele não se excluiu da responsabilidade, da afronta ao povo de Deus, porque ele tinha a sua visão, em sua visão, que Deus poderia dar-lhe tudo. E veja que ele diz, em Salmo 27, 1, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Um homem segundo o coração de Deus. Terceira diferença. Todos eles ouviram a afronta. Todos eles ouviram. Mas apenas um teve uma reação diante da afronta. Muitas vezes você é ameaçado por problemas, por coisas que te ameaçam, doenças, falta de emprego, fome, um monte de coisas. E eu lhe pergunto, qual é a reação que você tem diante disso? Diante da ameaça da sua subsistência, da sua vida? Qual é a reação que você tem? E veja que no versículo 11, a Bíblia mostra a reação de Saul e dos exércitos de Israel diante disso. Por 40 dias,
Diz assim o versículo 11: ouvindo Saul a todo Israel estas palavras do filisteu, se espantaram e temeram muito. Por 40 dias, o exército de Israel, Saul, ouviu as afrontas, e por 40 dias temeram um homem. Porque viram no homem a impossibilidade de vitória. Porque olharam para si próprio, para a sua força, para a sua destreza, e viram que era impossível derrubar aquele homem. E tirar a afronta. Mas veja que o medo os paralisou, mas Davi não. Davi, quando ouviu a afronta, reagiu imediatamente, que no versículo 26 ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele ficou indignado. Quem é aquele homem que pensa para afrontar o exército de Deus, o povo de Deus? E eu digo para você, meu irmão, quem é o diabo que ousa lhe afrontar? Ameaçar-lhe a sua vida? Ameaçar a sua saúde? Ameaçar as suas finanças? Quem é o diabo para ousar te desafiar, meu irmão? Foi assim que Davi reagiu, quando ele viu aquilo. E veja que as armas, a diferença entre um e outro, as armas do exército eram espadas, eram capacetes, eram couraças, eram escudos, eram treinamentos de anos que aquele povo treinava, sabia lutar. E qual que era a arma de Davi? Uma funda, 5 pedras. Mas mesmo assim, uma funda e 5 pedras não impediu Davi de tomar a frente de todas as coisas. Se ninguém vai, eu vou. Se ninguém quer ir, eu vou. Se ninguém tem coragem, eu tenho. Então veja que Davi decidiu lutar. E quando Davi se propôs a lutar, veja, meu irmão, a semelhança com a nossa vida de hoje. Quando você se propõe a enfrentar. Enfrentar o quê? Tudo. Há um anúncio de morte por coronavírus. E as pessoas ficam todas tremendo dentro de casa, morrendo de medo. Eu não estou dizendo para você não tomar cuidado e obedecer às orientações que as autoridades públicas dão. Não estou dizendo nada disso, porque Deus manda a gente fazer a nossa parte. E a Bíblia fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não pode ir contra aquilo que você sabe que tem que fazer. Mas eu estou dizendo para você que diante dos problemas, Davi não se acovardou. Davi não se exumiu de resolver aquilo tudo. Porque Davi sabia quem lhe daria a vitória. Davi não olhava para as circunstâncias. Ele não olhava para as armas que ele tinha. O que era? Uma funda e 5 pedras. Contra um homem de quase 3 metros de altura, que desde novo era um guerreiro treinado, que ia com o escudeiro na frente segurando o escudo para ele. Tão grande que era o escudo que ele tinha. Com espada. Mas Davi, quando ele se dispôs, aí sim, não foi algo fácil. Davi, vou lutar com esse gigante aí. Não, pode lutar. Né? Se fosse qualquer soldado ali, o que ia acontecer? O exército ia dizer assim: você vai? Vai. Então, bora lá. Vai lá. Está tudo ali, pronto. Estão ali para lutar. É um homem habilitado para lutar. Então vai lá lutar. Mas Davi não foi assim. Quando Davi se dispôs, a primeira imposição que ele teve, a primeira barreira que ele teve foi a barreira da impossibilidade.
Por que a barreira da impossibilidade? Porque ele era moço. Ele era o filho mais novo de Jessé. Ele era a Bíblia escreve ele como moço, todo arrumado, né? Tanto que Golias, quando viu ele, riu. Falou, o quê? Eu sou, por acaso, cachorro para você vir com pedra, com pau para cima de mim? Então, a barreira da impossibilidade. Ele não era soldado. Ele, para lutar lá, não podia chegar de cara e já dar cara com Golias. Não, ele tinha que falar com o rei para autorizar. Era impossível ele ir, ele não era soldado. Tanto que ele se dispôs e não foi. Foi falar com o rei primeiro. Precisou da autorização do rei. E pensa como que era de Deus. Porque o rei, quando olhou para Davi, né? Ele já não... mas você... né? E veja, quando Davi... O povo ouviu dizer que Davi falava aquelas coisas, foi falar para o rei mandou chamar. Mas olha só, antes de falar com o rei, ele passou pela segunda barreira, a oposição da família. Ele sofreu a oposição da família, porque o irmão dele levantou contra ele, sabe? O irmão dele tentou descredibilizar ele. O irmão dele ficou irado. O irmão dele, sabe, acusou ele de ser mal. Você é mal. Sabe, eu conheço o seu coração. No versículo 29, ele fala assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheça a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Tanto é que Davi falou assim, ó, o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. Quantas vezes você se levanta para lutar, para vencer, diante das oposições, das dificuldades? A primeira coisa vem a impossibilidade. Você não pode vencer isso, você é pequeno. Você não pode contra um coronavírus. Você não pode com essa onda de desemprego que está tendo aí. Você não pode contra a economia de um país. Né? Muitas vezes o diabo usa até a sua família para poder te descredibilizar, para tirar a sua fé, para tirar a sua coragem, a sua determinação de vencer. Passado isso, Davi foi falar com o rei. Chegou lá, ele passou pela terceira barreira. A barreira que ele era sem habilidade e sem capacidade. Sabe, o rei Saul olhou para ele, tentou desanimar ele, que o versículo 33 diz assim, porém Saul disse a Davi, contra o filisteus não poderá ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Você não pode, você é moço, você não tem habilidade, você não é soldado, você não tem nada. O que você pode fazer contra um homem daquele? Descredibilizar, tentou mostrar para ele a sua incapacidade, sabe? Você não tem habilidade de luta. Como que você quer lutar com esse homem? Mas veja que Davi não deu bola não. Davi falou, olha, eu já lutei com leão, lutei com urso, e eu prevaleci contra eles. E eu vou prevalecer também contra esse filisteu. Então, quando ele disse isso, ele passou pela quarta barreira. 4 situações que o diabo usa para poder paralisar você. Também, da mesma forma. A quarta barreira é tentar fazer você mudar a sua forma de luta. Davi, a Bíblia não fala, mas ele imaginou uma forma de lutar. Tanto é que quando Saul lhe deu a sua armadura, ele despiu dela. E foi lutar do jeito que ele queria. Saul fez o que com ele? Como não conseguiu o desanimar, tentou dar a ele as suas armas. Botou capacete, botou roupa nele, pôs espada. E Davi, vestido com aquela armadura, tentou andar, não conseguiu. Não conseguiu andar com a armadura. Um homem
que ia lutar com um gigante, um campeão. A Bíblia diz que ele era o campeão de Gate. O homem que era campeão das coisas. Ele não perdia para os outros, não. E muitas vezes o diabo tenta usar você, usar as formas para você tentar lutar com ele nas armas carnais. Mas Davi, pôs a armadura, deu um passo, falou, não posso lutar com isso, tira tudo. A Bíblia diz que Davi, no versículo 38 e 39, diz assim, Saul vestiu Davi da armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Ele venceu 4 barreiras. Então foi lutar com Golias, com o que ele tinha. O que é que Davi tinha para lutar com Golias? O que é que Davi tinha para lutar com Golias? Só uma funda, nem uma pedra ele tinha. Ele foi buscar pedra no riacho. Do jeito que ele foi, que ele chegou, para levar comida para os irmãos, ele foi para a batalha. E olha só a loucura. Muitas vezes as coisas de Deus são loucura para nós. Porque Deus não opera na nossa lógica de raciocínio. E Deus não move-se na nossa lógica humana, nem na estrutura humana, nem nas limitações que a nossa carne tem. Porque Deus é Deus do impossível. Ele não depende das circunstâncias naturais para nada. Um dia Nabucodonosor bateu no peito, está escrito em Daniel 4, em frente aos jardins da Babilônia, que a Bíblia descreve que naquela época era o lugar mais bonito que tinha na terra. Esta é a minha Babilônia que eu criei para a glória da minha casa. Olha, quando Deus ouviu isso, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele e falou para ele, olha, isso que estou colocando em você um espírito, colocando em você um espírito de animal, e você vai pastar, vai tomar o orvalho do céu, vai pastar junto com os animais, e vai ficar lá, até que se cumpra 7 tempos, para que saibais que eu, o Senhor, tenho domínio sobre o reino dos homens, e eu dou ele a quem quiser. Deus não depende de circunstâncias, Deus não depende do mundo natural. Deus, Ele é autossuficiente em si mesmo, e Ele é soberano nas suas decisões. Então, se Ele diz que te abençoa, Ele abençoa. Não importa a circunstância, não importa a economia, não importa coronavírus, não importa nada. Se Ele diz que te guarda, Ele te guarda. Então, veja, irmãos. Qual foi a estratégia que Davi usou, que o conduziu à vitória sobrenatural? E foi algo tão sobrenatural, que hoje nós estamos aqui há 2.000 anos, mais 1.500 anos, sei lá quantos anos. Um monte de anos. E nós estamos aqui falando sobre Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que teve vitórias porque fez conforme Deus queria. E é isso que nos conduz à vitória, fazer o que Deus quer, aquilo que Deus espera que nós façamos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus constituiu nós como filhos. E como filhos, Ele nos arregimentou com uma série de coisas, com o seu poder, com sua autoridade. Nos deu prosperidade, nos deu cura, saúde, nos deu um monte de coisas. Então, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê nas nossas limitações, mas Ele nos vê como filhos. Foi por isso que Deus usou 12 homens para mudar a história do Evangelho, o mundo. 12 apóstolos, 12 homens. Mudar a história do Evangelho no mundo. Hebreus 2,5 diz que Deus, não foi a anjos que Deus concedeu o governo do mundo vindouro, mas foi a nós, porque somos os teus filhos. A Bíblia diz que Deus não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que somos nós, somos filhos de Abraão pela fé. Então veja, eu vou falar sobre
As 5 coisas que Davi fez. Estratégias de Davi. Que lhe concederam a vitória. Primeiro, a primeira coisa que ele fez. Ele ouviu o problema e ele decidiu enfrentar. Ele não deixou quieto. Ele não se acovardou. Ele não tirou o corpo fora. Ele poderia muito bem ter tirado o corpo fora. Eu não sou soldado, não vim aqui lutar. Não tenho treinamento. Mas Davi não fez isso. Quando ele viu o problema, ele decidiu enfrentar o problema. E foi de imediato, porque quando ele ouviu a afronta, de cara ele já perguntou: quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Aquilo gerou revolta no coração dele. Quem esse homem pensa que ele é para afrontar o exército de Deus? A segunda estratégia de Davi é que Davi não tinha medo. O medo te paralisa. Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi tinha experiência com Deus. Davi tinha um relacionamento com Deus. Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Então, quando ele viu a afronta, ele não hesitou. E ele não teve medo. O medo paralisou o exército de Deus. Porque se aquele exército tivesse partido para cima de Golias, eles tinham vencido. Porque a vitória não seria dada pela força de Saul, nem pela força dos exércitos de Deus, mas seria dada pelo próprio Deus. Porque a Bíblia tem um monte de histórias. De lutas e mais lutas, que quando Deus estava com o seu povo, eles venciam. Quando Deus não estava, eles perdiam. Josué 1, Deus fala 3 vezes, até o versículo 9, para Josué. Josué, ser forte, ser corajoso. Você vai fazer esse povo herdar a terra. Não te falei eu, não te mandei eu. Seja forte, seja corajoso. A terceira estratégia de Davi é que ele acreditava em Deus. E ele sabia que Deus estava com ele. E que Deus iria conceder a vitória. E ele falava isso. Ele falou para Saul: como Deus me entregou o leão e o urso, vai me entregar esse filisteu. E ele falou com convicção. E foi aonde Saul resolveu deixar ele ir. Versículo 37, ele fala assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Isaías 41:11 diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Davi, quando ele estava de frente de Golias, ele correu. Ele não ficou esperando Golias vir. Ele foi em cima. Foi de encontro ao inimigo dele. Sabe o que Davi disse para Golias? No versículo 45 diz assim: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor salva, não é com espada. Vocês vão ver. Foi isso que Davi disse. Você vai ver, e vocês vão ver que há Deus em Israel. O Senhor salva não é com espada, não. Porque do Senhor é a guerra. Sabe, Deus... Em 2 Crônicas 20, versículo 15, Josafá diz, porque a guerra, o Senhor diz para Josafá: a peleja não é sua, a guerra não é sua, mas é minha.
Amanhã cedo vocês descem pela ladeira de Cis, no deserto Tecô, lá embaixo vocês vão encontrar ele. Tomai posição e vede o livramento que o Senhor vai te dar. Porque nesta guerra vocês não vão pelejar. Foi igual Davi. Ele só teve o trabalho de pegar uma pedra numa funda e rodar aquela funda e atirar. No momento que ele atirou aquela pedra, dali para frente, entrou as mãos do Senhor. E você muitas vezes está aí pensando, o problema financeiro que eu tenho é muito grande. Não é nada. Não é nada para Deus. Você pode pensar assim, você às vezes está enfermo. Eu quero dizer para você que o Senhor te cura. Essa enfermidade que você tem não é nada. Nada para Deus. Nada. Uma vez Ezequias estava dentro de Judá, o exército de Senaqueribe com 185 mil homens, aos pés, ao arraial de Judá, nas frentes do muro. E aquele homem nunca perdeu uma guerra. E afrontou a Deus. E Deus disse assim para Ezequias: eis que lhe meterei um anzol no nariz e um freio na boca, e farei voltar pelo caminho que ele veio, e ele lá na sua terra vai cair. Pois agora eu digo, nenhuma flecha será lançada contra essa cidade, nenhum homem vai subir contra ela, nenhuma tranqueira será feita contra ela. Naquela noite, um anjo feriu 185 mil homens, e no outro dia, quando acordaram cedo, Senaqueribe estava vivo, e ele levantou, viu o exército inteiro morto. Porque há Deus em Israel, há Deus na nossa vida, e esse é o Deus que luta a seu favor. Você não está sozinho, não. Muitas vezes você pode pensar que está aí sozinho, largado ao meio de doenças, largado com falta de alimento, de serviço e um monte de coisas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor de cima lá olha a sua vida, e Ele tem uma solução para você. E Deus nunca tarda, Ele age na hora certinha. O que você tem que fazer é fazer como Davi. Quarta estratégia dele: Davi lutou com armas espirituais. Lutar com armas espirituais, não carnais. Se ele tivesse botado a espada, botado a couraça, tivesse ido para lutar com Saul, com espada, com lança, ele tinha perdido. E ele tinha sido morto ali. Porque quando Davi se dispôs a lutar, ele sabia o risco. Ele sabia que se ele não vencesse, ele ia morrer ali. Mas Davi, em nenhum momento, pensou em morte. Em nenhum momento. E ele ainda falou: vocês vão ver que Deus salva. Porque Davi lutou com as armas espirituais. Em 2 Coríntios 4:5 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando você se dispõe a lutar de forma espiritual, onde Deus vai à frente, onde o Senhor vai à sua frente, dando direção para você, o Senhor vai lhe orientar o que você tem, o que você tem que fazer. Muitas vezes você pode pensar assim: eu não tenho como procurar emprego, eu não tenho, se eu tivesse conhecimento, se eu tivesse em tal lugar eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Mas Davi não tinha nada, só tinha uma pedra, uma funda e 5 pedras. E nem por isso deixou de vencer. Porque Deus não dependia de nada. Deus não dependia de nada para destruir Golias. Só esperava que um homem levantasse. Esperava que um homem levantasse e fosse de frente com ele. Que Deus faria ali um milagre. Então, é a mesma forma com você. Deus só espera que você levante e pare de olhar para os problemas.
Para de olhar para as doenças. Para de olhar para essas coisas. Porque se você olhar para a doença como ela grande, olhar como os problemas como eles grandes, então você vai ficar paralisado. Porque você vai pôr os olhos carnais, vai ver que é impossível você lutar contra a doença, é impossível você lutar contra o desemprego, e todas essas coisas vão se tornando um Golias grandão. E você vai ficando temeroso e paralisado. Nessa noite o Senhor espera que você seja um Davi. Põe os olhos nessas coisas e fala assim: o Senhor é Deus que sara, Deus que cura, Deus que liberta, e todo o povo vai ver que o Senhor é Deus do impossível. Lute com as armas que Deus te deu. Todas elas são espirituais, nenhuma carnal. Todas as armas que conduzem você à vitória são espirituais, nenhuma é carnal. E Deus vai dar a vitória com o que você tem. Deus não precisa de coisas da carne para conduzir a vitória. Ele é poderoso para te dar a vitória, seja qualquer a sua circunstância, não importa o que você tem. Porque às vezes você pode dizer assim: olha, você não conhece o meu problema é muito difícil. Eu quero dizer para você que matar Golias era impossível para um homem, para um moço como Davi. E nem por isso Deus deixou de estar com Davi. E na hora certa, Golias caiu para o chão. Por 40 dias, Israel foi afrontado e nada aconteceu. Até o dia que Deus mandou um homem lá, Davi, depois de 40 dias. E naquele dia que Davi foi lá, Deus destruiu Golias diante do arraial de Israel. E a Bíblia diz que o exército de Israel foi para cima dos filisteus. E eles foram caindo tudo, foram destruindo todo mundo. E Deus lhes deu vitória. A última estratégia de Davi é que Davi subiu contra Golias. Ele não ficou parado esperando. Davi viu o problema, ele não ficou parado, ele foi para cima do problema. Deus manda você ir para cima das coisas. Não fique parado esperando que alguma coisa aconteça, vá para cima. Você está sem emprego? Já comece a declarar que você tem emprego e não aceita isso, meu irmão. Não aceita. Quando o diabo mostra o jugo para você, põe um jugo sobre você de desemprego, de doença, você vai ficando acalhado, aquela carga vai ficando pesada. É como se Golias afrontasse você. O povo foi ficando temeroso, com medo, tudo paralisado. Davi não aceitou. Davi foi para cima. Davi partiu para cima dele. A Bíblia diz no versículo 48, que dispondo o seu filisteu a encontrar Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Ele foi de encontro. E nessa noite, eu quero dizer para você, para levantar onde você está, e vá de encontro ao problema. Se o seu problema é doença, vá de encontro, porque o Senhor vai te dar a cura. Se o seu problema é financeiro, vá de encontro, que o Senhor tem uma solução financeira para você. Se você tem tristeza, o Senhor vai limpar tudo isso. Mas você não pode aceitar. Não pode fazer como o povo de Israel fez. Aceitou a afronta quieto. Não aceite nada. Não aceite nada daquilo que não vem de Deus. Se levante e o Senhor vai fazer a tua glória brilhar no meio dos homens. A glória do Senhor vai resplandecer no meio dos homens. E todos verão que há Deus na sua vida. Eu quero que você, onde você está aí, feche os teus olhos. E você vai começar a imaginar o problema que você tem. Você vai reconhecer o problema que você tem. E neste momento, você não vai mais aceitá-lo. E você vai botar o dedo para baixo. E vai dizer assim: Satanás, a partir de agora, esse problema está destruído. Eu não aceito mais. Você vai começar a fazer como Davi. Quem é este incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Quem é essa enfermidade? Quem é o diabo que ousa querer te paralisar? Ele levantou para cair, para ser esmigalhado.
Isaías 41:10, Deus diz: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a minha destra fiel. É o que Deus te fala. Essa noite o Senhor está te sustentando. O Senhor está te ajudando. E você vai começar a botar o dedo para baixo e não aceitar mais essas enfermidades. Não vai mais aceitar essa falta de emprego. Não vai aceitar esses problemas familiares que você está tendo. Eu não sei o que você tem, mas o Senhor sabe. E o Espírito Santo de Deus está aí na sua casa agora, para destruir essas cadeias, para destruir o Golias na sua vida. Mas você precisa ir para cima dele. Para cima como Davi fez, do jeito que você está. Não importa, não importa. Se você está doente, põe a mão na sua enfermidade. Aonde está doendo, onde está com enfermidade. E Deus vai queimar esses demônios. Deus vai queimar e vai restaurar a sua saúde. E eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Eu ordeno que esses Golias caiam agora por terra, no nome de Jesus Cristo. Que o seu povo agora se levante em oração. Que o seu povo agora se levante com fé. Porque tu és o Senhor, o Deus da guerra. E a peleja do Senhor não é nossa. O Senhor é quem nos dá a vitória. O Senhor vai à frente da batalha. Nós confiamos no Senhor. Confiamos em Ti. E a vitória é nossa no nome de Jesus. A tua palavra diz em Romanos 8:37 que em todas as coisas nós somos vencedores. Somos mais que vencedores porque Jesus venceu por nós. Então eu declaro agora, seja curado no nome de Jesus Cristo. Eu declaro que as portas de emprego sejam abertas agora no nome de Jesus. Que o Senhor repouse a sua proteção sobre o teu povo. Nenhum mal vai suceder aos teus servos. Nem praga nenhuma vai chegar à casa dos teus servos no nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor está guardando agora a família de todos eles no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno as depressões que desapareçam no nome de Jesus. Senhor, cura agora, Pai, a mente. Liberta, restaura, transforma, no nome de Jesus Cristo. Ora baixala barraçuda becanta lá e achala barras. Ora barraçuda becanta lá bai, ora borrora baixara canta lá. Ora barraxala barraçuda becanta lá e achala barras. Glória a Deus. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver. Eu oro agora, Pai, no nome de Jesus. Para o Reginaldo agora de Colina. Seja liberto no nome de Jesus Cristo. Eu declaro a libertação dele no nome de Jesus. Eu ordeno agora também a cura do Donizete, que está lá em Sertãozinho agora. O Senhor atende agora o pedido dele no nome de Jesus. Ordeno que seja curado agora no nome de Jesus. Também o São Manuel de São Paulo. Seja curado agora no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu ordeno agora ao câncer, seca pela raiz no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno, Pai, as pessoas que estão com Covid agora, no nome de Jesus, como a Silveli, seja curada no nome de Jesus. E a vida dela seja preservada no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro também, Pai, no nome de Jesus Cristo, para a Júnia, da Águas da Prata. Ela está com enfermidade agora. Eu ordeno agora que essa doença seja queimada no nome de Jesus Cristo. Seja restaurada agora a saúde no nome de Jesus Cristo. Eu amaldiçoo essa enfermidade no nome de Jesus Cristo. E eu ordeno também, Pai, no nome de Jesus Cristo, pela Crislaine de Jericoara, pelo Gustavo de Franca, a Márcia de São Joaquim da Barra, Cristiane de Uberaba, Ana Paula, Pai, no nome de Jesus Cristo, a vida emocional, o relacionamento dela seja restaurada agora. Vá de encontro agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, na vida do Vitor de Garapava, da Solange de Ituverava, no nome de Jesus, e todos os outros que estão aqui, Pai, no nome de Jesus. O Senhor vá de encontro à necessidade de cada um. Tu és Deus que sabe todas as coisas. E eu ordeno agora que
que as forças de Satanás na vida dessas pessoas caiam por terra agora. Sejam libertos no nome de Jesus Cristo, Pai. Levanta servos agora como Davi. São pessoas, Pai, no nome de Jesus, para propagar o Teu Evangelho. Pessoas no nome de Jesus para vencer todas as coisas e ser exemplo para o povo. Ser exemplo para aqueles que estão ao redor. E essas pessoas possam influenciar todos e trazer glórias para o Teu reino no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Não dá para falar todos, irmãos, que estão aqui. Mas nós oramos para todos. E creia que você já tem a sua cura. E depois mande o testemunho para a gente. Mande o seu testemunho. Para que possamos ver isso. Era uma bênção. A gente vê. No nome de Jesus Cristo. Nós temos uma série de testemunhos que os irmãos têm mandado para a gente. Então mande o seu também. Pelo mesmo canal de pedido de oração. Amém? Olha, sou Antônio dos Santos, Ribeirão Preto, né? Ele foi promovido para o trabalho. Está todo mundo perdendo emprego e Deus dele deu promoção para ele do trabalho. Amém? Glória a Deus. E a paz do Senhor